Bom dia, sétimo ano. Hoje a gente vai dar início aos módulos 138 e 139 do capítulo 12, grupo 9. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples, tá? Quem quiser acompanhar na parte teórica, tá na página 258. Acredito, gente, que vocês já tenham visto uma situação como tá aparecendo aqui agora nos nossos balãozinhos, né? Tá falando assim: se você pagar em 2 parcelas, precisarei cobrar juros totais de 3%. Nessa aplicação, o banco poderá pagar juros de 1% ao mês. Quem costuma acompanhar o papai ou a mamãe às vezes no banco, ou que já presenciou alguma situação, por exemplo, de empréstimo, quando a gente vai pegar um empréstimo no banco, o banco ele está antecipando um dinheiro para a gente que depois nós vamos devolver parcelado. Ou seja, o banco ele cobra uma taxa de juros por esse empréstimo. Uma outra situação que pode envolver juros simples também é quando nós estamos poupando o nosso dinheiro. A gente deixa o nosso dinheiro lá no banco, né, na poupança, e não deixa mais embaixo do colchão, não é simplesmente por medo de um assalto ou de perder. É porque deixando na poupança, ele vai render um pouquinho de juros. Por quê? O banco ele vai usar aquele nosso dinheiro para girar o capital dele. Então, é como se nós estivéssemos emprestando esse dinheiro para o banco e aí depois ele devolve esse nosso dinheiro com juros. Tudo bem que quando a gente pega emprestado do banco, os juros é altíssimo. E quando a gente deixa no banco, né, os juros que volta para a gente é bem baixo, tá? Mas todas essas situações, elas podem envolver juros simples. E como eu faço o cálculo desse juros simples, gente? É muito simples, tá bom? É uma formulinha onde J é igual a C vezes I vezes T. Quem é J? Juros simples. Quem é C? É o capital investido ou o capital emprestado, ok? Quem é o I? É a taxa de juros que nós teremos nessa aplicação ou nesse empréstimo. A taxa de juros, ela é sempre dada em porcentagem. Então, eu vou frisar novamente a importância de sabermos transformar porcentagem em fração ou em decimal. Porque quando eu vou multiplicar uma porcentagem, eu não vou pôr o símbolo lá de porcentagem no meio da minha multiplicação. Eu tenho que deixar esse valor em decimal ou em fração, ok? E T da nossa formulinha que eu falei agora é o tempo que essa aplicação ela vai ficar, né, em questão. Eu posso deixar uma aplicação durante 3 meses, eu posso pedir um empréstimo para pagar em 6 meses. Então, gente, para calcular juros simples é a multiplicação desses 3 valores. O capital, que é o valor emprestado ou investido, a taxa, que é dada em porcentagem, e o tempo que essa taxa fica no banco, ok? Ou que, enfim, a gente pega esse empréstimo. Só um minutinho que tem alguém chegando agora. Acho que o Pedro caiu. Oi, Pedro. Bom, bora lá então, pessoal. Aqui, ó, como eu falei para vocês, o C representa o capital, que é a quantia que a gente empresta ou que a gente toma emprestada, né? É o investimento ou o empréstimo. A taxa, que é o percentual, ela vai indicar sempre os juros pago ou recebido ao final de um período. E o tempo, que é o tempo em que o capital foi emprestado. Aí eu posso pensar numa situação assim. Eu apliquei um dinheiro no banco durante certo tempo, a uma taxa de tantos por cento, e qual vai ser o montante final? O que seria esse montante, gente? Quando eu calculo juros, que eu multiplico a capital vezes a taxa vezes o tempo, eu tenho um valor. O montante é pegar esses juros e somar com o meu valor que eu investi, tá bom? Então, tudo isso vai ficar mais claro a hora que a gente fizer as atividades. Muito importante, pessoal, observar no probleminha a taxa e o tempo. A taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, eu não posso ter uma taxa anual e o meu tempo estar em meses. Caso isso ocorra, eu preciso fazer a conversão. E para isso, nós temos que relembrar considerar algumas coisas que nós já conhecemos. Como, por exemplo, um ano tem 12 meses, certo? O mês comercial
numa transação, numa taxa, pessoal, é sempre 30 dias. Então, toda vez que vocês verem mês comercial, representa 30 dias. Por quê? Porque nós temos meses que tem 31 dias, nós temos fevereiro que tem 28 dias. Então, para generalizar essa taxa, a gente usa já 30 dias, caso precise aplicar alguma taxa diária, ok? Mas então, vamos ver uma situação, um problema, para que a gente entenda de vez como calcular os juros, ó. Nessa primeira situação, tá dizendo que uma quantia de R$ 4.000, observe então que esse é um valor investido, ou seja, é o capital. Então, ela será aplicada em uma instituição financeira a juros simples de 5% ao ano. Muito importante verificar aí qual é o tempo dessa aplicação. O tempo será de 2 anos, então ano para taxa, ano para o tempo, tá tudo certo. Qual vai ser o rendimento em reais obtido por meio dessa aplicação? O rendimento vai ser os juros obtido, pessoal. Vamos lembrar como eu calculo os juros? É capital vezes taxa vezes tempo. Uma dica que eu dou para vocês, leiam o enunciado e monta uma tabelinha com as informações, para depois não ter que ficar procurando esses valores no texto. Então, a gente anota, ó, capital, R$ 4.000, a taxa 5% ao ano. Lembra que eu falei para vocês? A taxa tem que ser transformada em decimal para a gente poder colocar na nossa formulinha. Já nessa tabelinha que vocês estão fazendo, já deixa a informação em número decimal. 5% é 5 centésimos e 5 dividido por 100 é 0,05. E o tempo é de 2 anos, ó, taxa e tempo na mesma unidade de medida. Tudo certo. Agora, basta pegar esses 3 valores e multiplicá-los. A ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. 4.000 vezes 0,05, que deu 200, e depois fazer vezes o tempo, que é igual a 2 anos. 200 vezes 2, 400, não há necessidade de fazer tudo separado do jeito que está apresentado aqui. É para que vocês entendam como o cálculo está sendo feito. Mas vocês podem fazer direto isso aqui, ó, quer ver? 4.000, espera só um minutinho, deixa eu abrir o pente aqui. Ó, o capital era 4.000, a taxa vou mudar a letra aqui, que senão não vai dar para ler. Só um minutinho, tá? Cri. Travadinha básica, gente. Eu vou montar só em uma linha para vocês verem que pode ser feito direto, tá? Aqui, ó. Juros é igual. Capital, o capital é quanto? 4.000 vezes a taxa é de 5%, 0,05, vezes o tempo é de 2 anos. Então, a gente pode fazer essa multiplicação direto, ok? Que vai resultar no mesmo valor, R$ 400 no caso, né? Então, aqui a nossa resposta nesse probleminha é R$ 400 os juros. Agora, se nesse mesmo problema eu falasse assim, qual é o montante ao final desse período? O que eu teria que fazer? O montante é o capital mais os juros. O capital, gente, era quanto? Era R$ 4.000. Mais os juros que foi de quanto? R$ 400. Então, o montante final, R$ 4.400, caso tivesse pedido no exercício. Mas no caso ele só pediu o investimento de quanto seria, né? Quanto ia render. Então vai render R$ 400. Gente, dúvidas até agora? Formulinha de juros, vou deixar aqui anotadinho, ó. Quando a gente vai trabalhar juros, é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Lembra de transformar a taxa em decimal e multiplica esses 3 valores. Ah, mas eu quero saber o montante. É só pegar o capital inicial mais os juros obtidos através dessa formulinha, beleza?
Então, voltando aqui, ó, gente, para a apostila, né, em relação a esse cálculo que nós fizemos, a essa resolução, né, é importante frisar que a taxa percentual, ela foi apresentada em número decimal. Os juros totais nós calculamos multiplicando capital, taxa e tempo. A taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo, nesse caso, anos, era 5% ao ano, uma aplicação de 2 anos, ok? E como eu já falei para vocês, por convenção, quando a gente fala por convenção, foi conversado e foi definido, sem nenhuma demonstração matemática para isso. Apenas ficou definido que um mês comercial tem 300 dias e que um ano comercial tem 360 dias e não 365. Belezinha? Aqui, ó, como eu já apresentei ali para vocês, né, dessa situação que nós apresentamos, podemos generalizar a nossa formulinha, que é juros que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí, pessoal, outra dica. Mariana, não gosto de trabalhar com número decimal. Tem outra opção? Tem. A gente pode, ao invés de transformar a taxa em percentual, pegar e deixar 4.000 vezes 5 vezes 2, só que depois dividir o nosso cálculo todo por 100. Então, essa mesma situação, eu poderia ter apresentado ela dessa forma aqui, ó. Bora lá. $4.000 vezes 5, não transforma em decimal, eu pego a taxa do jeito que ela tá, vezes os 2 anos e divido tudo por 100, ok? Por quê? Fazendo dessa forma, eu não trabalho com número decimal e eu tenho a opção de simplificar o cálculo, ó. Se eu cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, já era, não preciso dividir por nada. Olha como fica simples agora. 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 40 é igual a 400 do mesmo jeito, ok? Então, gente, vocês têm a opção de tanto transformar a taxa em decimal. Ah, não quero transformar em decimal, então você vai usar essa formulinha aqui, ó. Capital vezes a taxa em percentual, não mexe nela, vezes o tempo, só que divide tudo por 100. Tá bom? Vamos generalizar? O que vocês preferem? Lembrar de transformar a taxa em percentual, em decimal, ou deixa a taxa em percentual do jeitinho que tá e divide tudo por 100? Qual das duas vocês preferem para a gente generalizar as nossas situações? Eu prefiro dividir tudo por 100. Perfeito, então fica definido que nós vamos utilizar essa formulinha. Já pode pegar uma caneta, um post-it e anotar essa formulinha aí para vocês visualizarem. Lembrando que capital é o valor investido, I é a taxa que vai ser apresentada em porcentagem e T é o tempo, ok? A gente usa aí, gente, por quê? Porque T já está sendo usado para tempo, né? Para não ficar TT. E aí a gente não saber depois qual é o valor desconhecido, tá? Como eu já havia falado também aqui no nosso exemplo, né? O montante nada mais é do que capital mais os juros, beleza? Aí, galera, essa fórmula é só para calcular juros? Não. Eu posso ter um problema que ele me apresenta os juros, que ele me apresenta o capital, que ele me apresenta a taxa e perguntar qual é o tempo. Nós já aprendemos a equação do primeiro grau. Basta substituir cada um no seu quadrado. E é por isso a importância de anotar, de ler o exercício e anotar a informação numa tabelinha, né? O que é o capital, o que é a taxa e o que é o tempo, que é o que nós vamos ver nessa segunda situação. Ele está falando que um cliente adquiriu um empréstimo bancário de R$25.000 a juros simples, rendeu um juros de 4.500. Então, veja bem, o que ele pediu de empréstimo é o capital, R$25.000. Os juros que rendeu é de 4.500. O tempo é de 12 meses. O que está faltando? Está faltando a taxa. Então, nós vamos conseguir encontrar a taxa através dessa mesma formulinha, só que substituindo cada um no seu quadrado. Eu vou fazer o cálculo aqui com vocês, ó, para que não fique dúvida, tá? Novo. Então, a gente vai sempre anotando as informações. O capital foi falado lá no enunciado, R$25.000.
Então, é isso que eu quero que vocês façam. Anotem sempre as informações. Os juros que rendeu foi de R$ 4.500? R$ 4.500. O vírgula 00 não precisa pôr, tá, gente? Se não tiver centavos. O tempo dessa aplicação foi de 12 meses. E aí ele pergunta qual é a taxa mensal. Então aí vocês coloquem assim, ó, qual é a taxa? Olha como fica simples para agora a gente substituir na nossa formulinha, né? É só pegar a nossa formulinha geral, que é juros igual capital vezes taxa vezes tempo, e substituir cada um no seu quadrado. J é quanto? É 4.500. O C é quanto? É 25.000. A taxa é de quanto? Não sei. O tempo é de quanto? 12 meses. Mariana, mas a gente não combinou que a gente usa a formulinha tudo dividido por 100? Perfeito. Tudo dividido por 100. Olha como facilita, ó. Cortei 2 zeros em cima, cortei 2 zeros embaixo. Então, eu tenho agora 4.500 igual a 25 vezes 12. E 25 vezes 12, se eu não estou enganada, vai dar 300 vezes I. O que eu faço agora com esse 300, gente? Equação do primeiro grau. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Então, 4.500 dividido por 300 é igual à nossa taxa. Posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 45 dividido por 3 é 15. Portanto, a nossa taxa, gente, é de 15%. Então, dessa mesma formulinha aqui, ó, eu posso achar tanto taxa, quanto capital, quanto tempo, quanto juros. Basta substituir cada um no seu quadrado, ok? Então, agora eu vou apresentar a maneira que foi dada na apostila para vocês, que foi sem dividir a formulinha por 100. Sem dividir a formulinha por 100, pera só um minutinho, deixa eu conferir aqui algum cálculo que eu posso ter passado batido. Ah, gente, eu coloquei 2.500, era 25.000, ó. Foi isso aqui que passou batido, ok? Então, aqui dá 3.000. Então, aqui dá 3.000 e aqui dá 1,5, ó. Eu não tinha visto, era 25.000 e eu coloquei 2.500. Voltei um zero para cada um, a vírgula veio para cá uma casa, tá? Então, voltando aqui, ó, ele não dividiu por 100 o cálculo. Então, eu acho que fica mais difícil quando não divide por 100. Por quê? Porque aí você tem que sempre dividir por um número maior. E aí, depois, a gente vai ter a resposta em decimal. E aí, tem que lembrar de multiplicar por 100. E aí sim vai dar 1,5. Então, como a gente escolheu generalizar a nossa situação, sempre utiliza a formulinha dividido por 100 para ficar dessa forma. Tudo bem? Vocês entenderam, né, gente? Essa parte que eu não tinha colocado um zero aqui, fui colocando. Então, 45 dividido por 30, no caso, fica 1,5. Já dá a resposta direto quando a gente divide por 100. Aí não tem que fazer nenhuma transformação. Vamos generalizar dessa forma, tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, né? Bom, vamos acompanhar mais uma situação? Nessa terceira situação, ele está falando que uma quantia, que eu não sei qual é, foi aplicada a uma taxa de juros simples de 0,8% ao mês durante 3 anos. Taxa em mês, tempo em anos. Neste exercício, a gente vai ter que fazer uma mudança de tempo. Eu vou ter que transformar o tempo na mesma unidade de medida da taxa. Como que eu transformo o ano em meses? Gente, é só pensar que um ano tem 12 meses. Basta fazer, então, 3 vezes 12, certo? Olha como vai ficar.
Ele quer saber o capital, que ele não sabe. A taxa é de 8% ao mês, mas a gente não vai usar essa informação, então eu vou fazer ali no pente. O tempo é de 3 anos, transformo em meses, ok? Apenas multiplicando por 12. E eu sei que os juros foi de 864. Então, bora lá fazer aqui o nosso cálculo, ó. Juros, sempre fazendo a tabelinha do lado. Juros, R$864. Taxa, que é representado pela letra I, 0,8%. Tempo, era de 3 anos. Só que 3 anos eu tenho que transformar em meses, então 3 vezes 12 resulta em 36 meses. E com essas informações, qual foi o capital aplicado? A mesma formulinha, gente. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Já coloca dividido por 100, porque aí não precisa fazer nenhuma alteração no valor percentual, ok? Agora, basta substituir cada um no seu quadrado. Juros, R$864 igual. O capital é o valor desconhecido, então eu mantenho a letra C, vezes a taxa, que é 0,8, vezes o tempo, que é de 36 meses, tudo isso dividido por 100, ok? Uma dica, se esse 100 está dividindo e está me atrapalhando aqui, vamos se dizer, passa ele para cá já multiplicando, porque aí não vai ter divisão. Então, 864 vezes 100 vai dar 86.400 igual. Agora eu tenho que multiplicar aqui 36 por 0,8, ó. Vou deixar aqui no cantinho a multiplicação. 36 vezes 0,8, isso é um 8, viu? 8, deixa eu arrumar que tá péssimo, né? 8 vezes 6 vai dar... Quanto, gente? Vamos acordar? 48, olha a tabuada, hein, pessoal? Sobe 4. 8 vezes 3 é 24 e 24 mais 4 é 28. Eu tenho uma casa decimal para andar com a vírgula, eu volto uma casa. Então, quando eu multipliquei 36 por 0,8, deu 28,8 vezes o capital. Para isolar o capital, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 28,8 que está multiplicando, dividindo, ok? Então, 86.400 dividido por 28,8 é igual ao nosso capital, ok? Aqui nós teremos que lembrar lá do primeiro bimestre, né, gente? Divisão de número decimal. Então, aqui o que a gente vai fazer? Primeiro, iguala as casas decimais para depois começar a efetuar a divisão, ó. Então, essa nossa divisão vai ficar assim. 86.400... dividido por 28,8. O que eu faço antes de qualquer coisa? Igualo as casas decimais. E depois disso, elimino a vírgula. Então, agora é como se fosse 864.000 dividido por 288. Bora fazer essa divisão, então, para ver o resultado? Então, é 864.000 dividido por 288. Aqui, gente, o 3 ele é o mais próximo na tabuada do 288 para dar 864. Inclusive dá exato, ok? Tirei 864, sobrou nada. Abaixo um 0, sobe um 0. Abaixo um 0, sobe um 0. E abaixa mais um 0 e sobe mais um 0. Ou seja, o capital investido foi de R$3.000 nessa situação que rendeu esses juros, ok? Aqui, ó, voltando para cá,
Ele, ao invés de dividir por 100, já deixou a taxa, né, dividida por 100, mas o resultado no final ele dá o mesmo. Então, percebam que nessas três situações, eu pude apenas achar os juros, eu pude apenas achar a taxa, eu pude apenas achar o capital, ok? E se eu quero saber o montante, basta pegar os juros e somar com o capital. Então, são esses exercícios que nós faremos a partir de agora, tudo bem?